Se você observar, você vai perceber que o ser humano ele tem mais facilidade de focar naquilo que não vai dar certo em sua vida. Se você chega para uma pessoa e fala que ela vai ser bem-sucedida, que ela vai ser próspera, ela talvez não leve tanto a sério quanto se você chegar para essa mesma pessoa e dizer que aquilo que ela está fazendo não vai acontecer da maneira como ela espera, não vai acontecer da maneira certa. Porque a tendência do ser humano é focar simplesmente no que vai dar errado. É por isso que a maioria das pessoas vive essa vida de fracasso, essa vida de derrota, porque elas não têm a capacidade de focar toda a sua atenção nas coisas positivas. Se nós queremos uma mudança de vida, se nós queremos uma prosperidade em nossa vida, nós devemos saber que só acontece a partir do momento que nós tendemos a focar no que é bom, passamos a buscar a realização daquilo que nós desejamos e acreditando que vai dar certo. Olá, eu me chamo Queiroz Batista. Nesse momento quero comentar sobre a sedução do pessimismo. Isso é fato que acontece na vida da maioria das pessoas. Nós temos essa programação que vai fazer com que nós passamos a acreditar que as coisas não vão dar certo, não vai acontecer da maneira que nós planejamos. Por nós acreditarmos que as coisas não vão acontecer dessa maneira, é que vai acontecer na grande maioria de forma errada. Existe uma sedução maior para o pessimismo. Por isso que também que vai existir a diferença entre quem prospera, entre quem vive uma vida de abundância, uma vida de riqueza, e aquelas pessoas que vivem uma vida de escassez. Porque quem vive na prosperidade, na abundância, tem a mente voltada para aquilo que vai dar certo. Elas começam um projeto e levam adiante confiante que aquilo vai dar certo, que aquilo já aconteceu. E as pessoas que não têm sucesso na vida, que têm mentalidade de pobreza, que têm mentalidade programada na pobreza, é por isso que ela vive na situação que está. É por isso que ela não consegue mudar a sua realidade. A sua realidade é a realidade de pobreza. Você deve simplesmente voltar toda a sua atenção para a prosperidade, para a riqueza. É natural que as pessoas sempre busquem a focar naquilo que não vai dar certo. Você pode perceber nos meios de comunicação, quando você liga a sua televisão, você vai perceber que existe uma maior quantidade de programação passando coisas negativas, e isso vai cada vez mais alimentando a nossa mente. Por isso que as pessoas têm a tendência de estar cada vez mais conectado, cada vez mais ligado nas coisas negativas, nas coisas que não vão trazer nenhum resultado positivo. O negativo, o pessimismo, ele é mais comum. O pessimismo é mais atraente, ele vai fazer com que as pessoas se prendam a ele com mais facilidade, pelo fato dela estar sempre sendo programada a viver essa vida da maneira que elas estão vivendo, viver uma vida de escassez, viver uma vida que não é a vida que elas querem, ela esteja cada vez mais presa no pessimismo. O pessimismo ele vai ocupar um lugar de destaque no coração da grande maioria das pessoas. Se você fala algo positivo, você vai perceber que a maioria das pessoas não vão dar tanta atenção para você, assim como passa a dar atenção a partir do momento que você comenta algo negativo. Passe a comentar coisas negativas, principalmente coisas que você prevê que vai acontecer, você vai perceber que existe uma tendência maior das pessoas a dar atenção para você, a acreditar naquilo que você está dizendo. Mas se você vai dizer coisas boas, se você vai falar coisas boas, você vai perceber que existe uma minoria que vão prestar um pouco da atenção no que você está falando. A grande maioria, elas preferem voltar a sua atenção para o pessimismo, elas preferem dar atenção às coisas negativas. E isso cada vez mais está produzindo a realidade que elas estão tendo, a vida que elas possuem. Porque aquilo que nós focamos é aquilo que nós atraímos. Quanto mais eu foco em coisas ruins, mais coisas ruins passam a acontecer. Quanto mais eu foco em coisas boas, mais coisas boas passam a acontecer. Então direcione sua atenção para o otimismo, direcione sua atenção para as coisas positivas. Deixe as coisas negativas de lado e foque naquilo que verdadeiramente vai trazer resultado positivo para você. Porque existe essa disputa entre o negativo e o positivo. As coisas negativas sempre vão levar vantagem, porque existe uma maior tendência, existe uma maior quantidade de pessoas que acreditam nos negativos do que acreditar em coisas boas. O ressoar negativo, ele tem uma tendência de abafar aquilo que é positivo, aquilo que é triunfante. Se você está
falando coisas boas, a tendência é que a partir do momento que passe a surgir alguém falando negativo, as pessoas comecem a tirar a atenção do que você está falando e voltar a atenção para aquilo que aquelas pessoas estão falando. Então, volte e reconheça que você deve simplesmente dar atenção ao otimismo. Deixar de lado as coisas negativas, deixar de lado aquilo que não é bom, aquilo que não agrada, e saber que você produz tudo a partir do pensamento, tudo a partir dos seus sentimentos. Nós criamos a nossa realidade, nós produzimos aquilo que nós temos em nosso subconsciente. Por isso, passe a alimentar seu subconsciente de coisas boas, passe a dar atenção ao otimismo, passe a dar atenção àquilo que é correto, aquilo que é bom. E você verá que a sua realidade vai ser diferente, a realidade sua vai ser uma realidade de abundância. É por isso que existe a diferença entre quem vive uma vida de prosperidade, entre quem vive uma vida de riqueza e aquelas pessoas que vivem uma vida de pobreza. As pessoas que têm mentalidade pobre são aquelas pessoas que estão focando naquilo que vai dar errado. São aquelas pessoas que não acreditam que elas podem vencer. São aquelas pessoas que sempre estão pensando que tudo vão dar errado em sua vida. Mas para as pessoas que têm mentalidade de pessoa rica, que têm mentalidade de abundância, são essas pessoas que acreditam que tudo vai dar certo, que o mundo está caminhando para ser melhor, que as pessoas estão mudando a sua vida, estão se tornando pessoas melhores. Você pode tornar a sua realidade uma realidade melhor a partir do momento que você reconhece que o otimismo, que pensamentos bons, pensamentos agradáveis é que vão produzir a sua realidade. Vai fazer com que você crie a realidade que você quer. Os ricos pensam em abundância, os ricos pensam que tudo vão dar certo aquilo que eles planejam. Já os pobres, já as pessoas de mentalidade de escassez, acreditam que tudo aquilo que elas pensam não irão dar certo. Tudo aquilo que elas acreditam ou que elas sonham não irão acontecer. Você deve saber que você produz a sua vida da maneira como você acredita.